Voltamos com o nosso programa Entre Amigos e agora a gente vai conversar sobre o esporotricose. É uma doença, né, que acomete em gatos e como a gente deve combatê-la sem culpar o gato que a gente tem em nossa casa. E a gente tem aqui nossa convidada, a Camila Carlini, a doutora Camila, que é médica veterinária, olha só, formada pela UFES. Isso. E mestre e doutora em ciências fisiológicas também pela UFES. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Agradeço imensamente o convite de estar aqui, né, e falar dessa doença tão importante e que está sendo emergente aí no estado. É verdade. Né, infelizmente. Agora me conte um pouquinho sobre essa doença. O que é, né, a esporotricose? Pronto. A esporotricose, ela é uma doença causada por um fungo chamado Sporotrix. E ela é uma doença presente no ambiente, né? Muitas pessoas associam muito ela a gatos, mas ela é presente no ambiente, né? O que acontece? Ela fica, principalmente esse fungo, ele habita troncos de árvores, né? Ambientes abertos. Como os gatos eles têm o costume de afiar as unhas, né, nas árvores, gatos que ficam, né, semi-domiciliados nas ruas, eles entram em contato com esse fungo, né, pelo arranhão na árvore, e o gato ele tem aquele costume de se manter limpo, né, de se lamber. No que ele faz a movimentação de lamber a patinha e limpar o rostinho, ele tende a espalhar o fungo pelo corpo, né? Mas aí como que chega na gente? Como eles são semi-domiciliados, eles tendem a trazer, né? Mas não é necessariamente o gato que transmite a doença, ela está presente ali em qualquer ambiente, né, que não tenha um controle, né, do fungo. E no caso, a gente pode então se infectar por esse fungo, independente da presença do gato. Sim, o gato ele normalmente carreia, né? Ele é um transportador para dentro da casa, né? Mas o fungo, estando no ambiente, a gente acidentalmente, né, bem hipoteticamente, esbarrar em uma árvore e tiver alguma lesão ou fazer uma lesão ali na pele, pode carrear esse fungo sem necessariamente o gato, né? Mas um exemplo, se ele estiver ali na patinha, né, você tem um gato que tem acesso à rua, né? No que ele volta, ele pode estar contaminado, você vai brincar com ele, eventualmente o gatinho ele brinca ali arranhando, e aí ele pode passar dessa forma também. Então, por isso que a gente acaba associando muito, né, a doença com o gato, mas não necessariamente o gato é o principal fator aí de carreamento, ou seria? Não, ele ele carreia um pouco para dentro das casas, né? Porque ele tá quando você tem um gato semi-domiciliado. Mas ele não é a causa, né? Ele é uma vítima também, sim, assim como nós, né? Ela é uma doença zoonótica, né? Que é quando pode passar do animal pra gente, ou da gente pro animal, mas normalmente acontece e esse fungo ele tem essa adaptação ali na pele do gato, né? Por conta desse costume que ele tem de se lamber. E gatos também a gente não tem o costume de dar banho tão frequentemente, até porque não é recomendado. Sim. Né? Diferente do cachorro. Diferente, né, do cachorro, justamente por esse costume de limpeza. Entendi. E aí, em relação ao diagnóstico, como é que a gente consegue identificar, né, os sintomas do gato, inclusive nos seres humanos, caso a gente acabe se infectando com esse fungo? Pronto. Esse fungo, ele causa algumas lesões de pele bem características. Normalmente são circulares e no ser humano, ele tende a ser uma lesão bolhosa, né? Tende a aparecer com uma lesão ulcerada. No gato, aparece como uma ferida mesmo, normalmente na região do focinho, cabeça, orelha. Mas o diagnóstico mesmo preciso é com citologia ou cultura fúngica, um deles. Então é realmente necessário passar por uma consulta veterinária para fazer a coleta dessa amostra para poder ter certeza, né? Porque a lesão no gato do fungo da esporotricose, ela é muito similar a alguns outros problemas de pele que o gato pode ter, né? Então alguns gatos eles têm uma predisposição genética a ter um carcinoma de pele,
que fica muito parecido com o esporotrix, né? A esporotricose. Sim. E no caso, qual seria o tratamento para esse tipo de doença? Tanto pra gente quanto pros gatos é com o uso de antifúngico, tá? Só que o esporotrix, ele também tem uma característica que ele pode ir pelo sistema, pelo nosso organismo, de uma maneira geral. Então, é um tratamento muito longo, tanto pra gente quanto pro animal. Então, não é feito só de uma forma tópica, né? Só ali na pele. Tem que também tomar alguns antifúngicos por via oral, dependendo do caso, antibiótico, anti-inflamatório, um suporte ali nutricional, que dependendo do estado também, baixa imunidade. Sim, então existe tratamento, né? Sim. E muitos acreditam, inclusive, que a solução seria o sacrifício do animal. Mas por que essa não é a solução? Porque não é o caminho, né, mais prudente? Não, existe um tratamento, ele é eficiente, ele só é demorado. O fungo, ele está no ambiente, de uma maneira geral. Então, a eutanásia, né, do animal, a eliminação do animal não vai resolver esse problema, né? O que resolve esse problema, na verdade, é tratar o animal e uma limpeza do local ali onde o animal reside, principalmente. E também evitar que esse animal retorne às ruas, né? O pessoal tem o costume de deixar o gato, meu gato gosta de dar um passeio. Esse passeio pode ser bem perigoso para o gato, para você, não é recomendado, né? E para o gato que já tem esse costume, né, de fazer esse passeio que você mencionou, quais são as formas de prevenção que a gente pode ter para os nossos gatos em casa? Com relação à esporotricose, né, a prevenção realmente é não deixar ele sair, tentar ao máximo evitar que ele saia. Não só pela esporotricose, mas na rua o gato está susceptível a várias doenças, a pulgas, a envenenamentos, maus tratos. As ruas, infelizmente, né, muito perigosas para os gatos. Sim. Mas não há uma prevenção como há, por exemplo, para pulga, né, que você passa o remédio ali. Não tem essa prevenção na esporotricose. Realmente é evitar o contato, né, evitar que esse animal seja desses passeios, né? Sim. Que a gente realmente não aconselha por conta desses riscos. Sim. E a gente sabe também que nós temos visto em quantidade também gatos abandonados, né? Como é que a gente poderia conscientizar a população, né, quanto ao abandono desses animais e também, claro, a essa disseminação de doença, que de certa forma acaba gerando uma disseminação, né? Sim, a maior questão hoje em dia, né, com relação à saúde pública e os gatos é o controle populacional, né? A gente tem aí um certo problema com relação a esse controle e vamos dizer assim, uma ajuda, né, dos órgãos públicos e tudo mais, mas para quem tem o seu bichinho, a maior recomendação é castrá-lo, né? Procurar um profissional, né? Um profissional ético, responsável e realizar aí o procedimento de castração, que já evita também que esse animal procrie. Sim. E evita também que algumas pessoas cometam esse ato horroroso que é o abandono, né? Porque gatos, eles tendem a parir 3, 4, 5, 6 filhotes, aí a pessoa entra em um certo desespero, né? E uma certa responsabilidade acaba abandonando, aí acaba tendo essa disseminação de gatos errantes pela cidade, infelizmente. E aí você falou sobre ações, né? Como é que a gente pode utilizar das políticas públicas e das ações, né, públicas aí para ajudar no controle dessa doença? Há algumas campanhas, né, para castração, para controle desses animais de rua mesmo, né? Tem algumas ações até de captura desses animais, castração e eventual devolução ao local, porque a gente não tem onde manter, né? Muitas ONGs estão repletas de animais, então não há um espaço que consiga abrigar todos esses animais errantes, né? Vamos colocar aqui de Aracaju, por exemplo. Sim. Então, e por mais que
tem algumas ações, elas não conseguem ser tão eficientes, porque por mais que alguém se prontifique, né, algumas ONGs, alguns políticos, né, que trabalham aí na causa animal, se prontifique a fazer essas castrações, quem tem o seu animalzinho muitas vezes não consegue ou simplesmente não procura e acaba abandonando novamente. Então, está virando quase um ciclo sem fim, né? A gente tentar ao máximo fazer essa conscientização, né, de castre o seu animal, tente não mantê-lo semi-domiciliado, né, para não evitar que ele se procrie na rua, por exemplo. Mas é muito complicado quando a gente fala desse tipo de política pública, né? Porque vai tanto de uma ação governamental como de uma ação conjunta com a população, né, os tutores desses animais, né? Como precisa assim, uma mão lava a outra, né? Precisa todo mundo se ajudar de uma certa forma. Inclusive, às vezes acontece muita desinformação, né? Muitos abandonam seus animais por desinformação mesmo. E aí, estamos quase acabando esse bloco, infelizmente. Mas gostaria de saber uma dica ou algumas dicas que você possa passar para o nosso público, né? Para quem cria gato ou para quem não tem, mas deseja criar um gato. Eu sou meio suspeita para falar, eu tenho 7, eu sou apaixonada por gato. A maior questão, assim, você precisa ver o seu tempo, sua condição financeira e o seu espaço, né? Porque seu tempo, o animal, ele vai... apesar de o gato, o pessoal ter essa visão de que é um animal completamente independente, ele não é. Ele quer um carinho, ele é apegado ao dono. O pessoal fala, o gato não é apegado ao dono. É, sim, eu tenho 7 gatos que andam atrás de mim o tempo inteiro em casa. Eles são apegados, sim, então você precisa dar a eles uma atenção, tá? Seu financeiro, porque um animal, ele é custoso, sim, assim como uma criança, um filho, né? Um parente, ele tem o seu gasto, ele tem uma alimentação específica, ele precisa de vacinas, remédios de vermes periódicos e realizar pelo menos a castração do animal para evitar, né, essa procriação. Seu espaço, justamente por conta de ter um lugar que você consiga manter o animal ali na residência para evitar que ele fique doente, que ele sofra algum maltrato na rua, né? Porque infelizmente nem todo mundo gosta, né? Todo mundo deveria respeitar, mas nem sempre a gente consegue encontrar essas, né? Todo mundo que é bom para os gatos. Infelizmente tem algumas pessoas que, né, não vai. Tudo bem. Agora deixa seu contato aqui para o nosso público. Afinal, você é médica veterinária, atende? No momento, eu sou professora na Universidade Estácio de Sá, né? Sou professora e coordenadora de curso. Aí, no momento, eu não atendo, mas quem precisar de mim, quem precisar de uma orientação, indicações, até mesmo para saber, né, sobre quem deseja cursar veterinária, quiser saber sobre o curso, pode me procurar. Meu telefone é 799-9976-0770. Estou à disposição. Respondo todo mundo assim que possível. Às vezes está meio corrido, mas eu consigo responder todo mundo. Obrigada pela sua presença, tá? Sinta-se à vontade para voltar também aqui em outros momentos com outros temas da área da veterinária, que eu sei que todo mundo aqui tem um bichinho de estimação em casa, não é? E a gente volta no próximo programa Entre Amigos, sábado que vem, tá? Fica aí com mais uma programação aí da TV Aperipê. Até mais.